Olá, companheiros, olá, companheiras, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 10 de julho. Eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. O episódio de hoje está dividido em dois blocos. No primeiro, a gente escuta a companheira Jandiro Errara, da direção nacional da CUT, que fala para a gente sobre o dia de hoje, o Dia Nacional de Mobilização pelo Fora Bolsonaro. A companheira Gabriela Frison, do Rio Grande do Sul, comenta para a gente a definição da data do Enem, que será em janeiro de 2021. E a companheira Teodora Guarani, de Mato Grosso do Sul, comenta a situação da pandemia nos territórios indígenas e a decisão de Bolsonaro nesta semana de vetar diversos artigos da Lei de Proteção à Disseminação da Pandemia em terras indígenas, inclusive vetando a distribuição de água potável. E no segundo bloco, a gente escuta uma análise detalhada feita pelo companheiro Walter Pomar sobre a entrevista concedida pelo companheiro Fernando Haddad para o programa Roda Viva. E a gente já começa com a companheira Teodora. Primeiro, agradecendo a sua participação. Companheira, nessa semana, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil informou que nós passamos de 10 mil indígenas contaminados pela Covid-19 e mais de 400 mortos. Você pode comentar um pouco como é que está essa situação? Como é que está a situação aí na aldeia? Como é que está a situação em Mato Grosso do Sul? Aqui quem fala é a professora Teodora de Souza Guarani, moradora aqui na aldeia Jaguapiru, município de Dourados, Mato Grosso do Sul. E atualmente coordeno o Núcleo de Educação Escolar Indígena do município de Dourados, aqui na Secretaria de Educação. De acordo com o boletim diário, que nós temos recebido aqui, atualmente somam mais de 10 mil indígenas infectados pela Covid-19 e mais de 400 mortos provocados por essa doença. A meu ver, é uma situação muito triste, muito desafiador nesse momento em que o mundo todo e o país também em que moramos está enfrentando essa pandemia. Infelizmente, nós não temos um governo preocupado com a saúde, com a vida do seu povo. E isso atinge diretamente as populações indígenas deste país. A disseminação descontrolada, até ao meu ver, junto aos povos indígenas do país, demonstra um total descompromisso do nosso governo atual pelas questões indígenas. E para provar e aprofundar ainda mais toda essa situação de exclusão, de falta de políticas públicas, de falta de um direcionamento, de uma definição em prol da saúde pública do país e de todo o povo brasileiro, vem somar a isso os vetos do governo Bolsonaro a diversos artigos do plano emergencial para o enfrentamento da Covid-19, conforme proposto pelos parlamentares da Comissão de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas, que foi aprovado, mas agora vetado vários artigos aí pelo presidente Bolsonaro. Isso traz uma indignação muito grande para todos nós, povos indígenas, principalmente porque, além de desconhecer a situação particular de cada povo, de cada estado, de cada município, continuamos aí vendo a violação de direitos constitucionais voltados para os povos indígenas, que vai garantir minimamente a sua dignidade, os seus direitos à saúde. Então, esses vetos demonstram esse descompromisso do governo, demonstra violação dos direitos pelo próprio governo, pelo próprio Estado brasileiro, e essa não preocupação, contribuindo para, digamos, mais uma
mais uma forma de extermínio dos povos indígenas do país. Então, é uma situação bastante complicada, desafiadora para todos nós. Nós podemos contar apenas com voluntários, com instituições parceiras, com as redes que foram criadas, né, para que desse suporte, algum suporte, né, necessário e emergencial. No município que eu moro, atualmente conta com 180 pessoas indígenas infectadas e 2 óbitos apenas. E no estado de Mato Grosso do Sul, né, a gente sabe que é um dos estados que está aí na linha vermelha, né, na classificação por conta do avanço rápido aí dessa doença da Covid-19. Teodora, você mencionou os vetos do Bolsonaro ao plano emergencial de enfrentamento à Covid nos territórios indígenas. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Porque foram vetos muito cruéis, né? Tratam da distribuição de água, tratavam inclusive da distribuição de materiais de higiene e de limpeza para as aldeias. O veto do artigo é o que garantia a água potável para os povos indígenas, que também foi vetado agora pelo presidente, né? E nós moramos no estado de Mato Grosso do Sul, onde o estado tem sérios problemas, né, com os povos indígenas por conta da luta pela demarcação de suas terras. E a grande maioria do povo indígena mora em reservas e nem todos têm rio para ter acesso à água, conforme a fala do nosso vice-presidente, né, que eu achei uma fala assim bastante infeliz, porque demonstra total desconhecimento das realidades dos povos indígenas do Brasil. Rio tem na região amazônica, né? E no estado de Mato Grosso do Sul é justamente o contrário, há total falta de água potável acessível aos povos indígenas. Então, mesmo com esses vetos, é importante que o estado e município deem condições de fornecer água potável para as comunidades. Como enfrentar essa pandemia do coronavírus com a falta de água, se a questão primordial é ter acesso à água para manter a higienização de toda a população, né? Inclusive nós indígenas também. Então é uma outra situação que vem violar os direitos dos povos indígenas nesse país, que é a falta de compreensão e de compromisso no fornecimento de contratação de médicos, de enfermeiros, de fornecimento de materiais das EPIs, né? Falta de fornecimento da água potável e outras políticas importantes que vinham contribuir para a manutenção e preservação das vidas das pessoas indígenas no Brasil, né? Então a gente vê aí essa dificuldade cada vez maior de garantir a política de saúde, não só para o povo indígena, mas para todo o povo brasileiro. Quero aqui agradecer, né, a atenção de todos que estão nos ouvindo nesse momento e também deixar claro para todos vocês que nós temos uma rede construída, né, de apoio ao povo Guarani Kaiowá. É uma rede que é composta por instituições parceiras, é composto por pessoas voluntárias, por profissionais liberais, né, que vêm trabalhando aí todos os dias para conseguir apoio na questão da alimentação, na questão dos materiais, dos livros, de orientação, de apoio ao carro de som, né, para passar, fornecimento de máscaras, de kit higiene. Então nós temos uma rede grande que foi organizada para poder dar esse apoio, esse suporte aos povos indígenas, principalmente Guarani Kaiowá, aqui da região Cone Sul, do estado de Mato Grosso do Sul. Então gostaria de solicitar, né, que vocês que estão nos ouvindo também possam ser solidários e ajudar naquilo que puder. Meu contato estará à disposição
E quem quiser e puder contribuir, né, pode estar contactando a gente aí. Estamos nessa rede somando com o Ministério Público Federal, que tem ajudado na cobrança, né, dos governos, no cumprimento aí do que está assegurado na lei para garantir minimamente o direito dos povos indígenas à saúde. Até o momento nós estamos contando com trabalhos voluntários, com doações voluntárias para as equipes que fazem barreiras sanitárias, né? Que tem o carro de som para poder passar orientando a comunidade na língua indígena ou na língua portuguesa também. Então, tudo isso nós estamos aí contando com várias instituições parceiras aí, como a universidade, como o CIMI. Então, tem muitos sindicatos, no caso aqui de Dourados, que é o Sinted. Então, é muito triste ver que esse trabalho essas ações que vêm sendo realizadas vêm de outras instituições, de outras pessoas, de voluntários, e presenciando aí a ausência do Estado nesse momento emergencial e muito triste, vivendo esse cenário aí de contaminação por essa nova doença chamada Covid-19. Então, muito obrigada a todos. Muito obrigado, companheira. Agradeço muito a tua contribuição, muito importante. E a gente escuta agora a companheira Jandira Uehara, da Executiva Nacional da CUT. Jandira, hoje, dia 10 de julho, é Dia Nacional de Mobilização pelo Fora Bolsonaro. Comenta um pouco para a gente que atividades marcam o dia de hoje, Jandira, e quais são os próximos passos que estão previstos nessa campanha que hoje tem a sua primeira atividade. Oi, Patrick e ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Bom, embora o CONCUT, o Congresso da CUT, tenha sido realizado em outubro do ano passado e tivesse aprovado a luta pelo fim do governo Bolsonaro e a convocação de eleições livres e diretas, foi somente numa resolução do dia 25 de março de 2020, no início do isolamento social imposto pela pandemia, que a CUT assumiu a palavra de ordem fora Bolsonaro, isso em meio aos janelaços e manifestações que aconteceram logo no início do isolamento social. No PT, foi somente no dia 2 de maio que o Fora Bolsonaro foi incorporado pelo partido. E nesses últimos 100 dias, as organizações da Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo, as entidades estudantis e as centrais sindicais, à medida em que a crise sanitária e política social vai se agravando, foram aos poucos assumindo a consigna do Fora Bolsonaro. Como a gente pode perceber, o ritmo dessa articulação pelo Fora Bolsonaro é muito mais lenta que o ritmo da mortandade provocada pelo governo, com a sua ação genocida, com a sua omissão frente à pandemia do Covid. É um ritmo de articulação muito mais lento do que o ritmo da piora das condições de vida da classe trabalhadora e dos ataques às liberdades democráticas que o governo neofascista faz e ameaça o tempo todo. No dia 23 de junho, as Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo articularam uma reunião com várias outras entidades e centrais sindicais que não compõem estas frentes, mas que ao mesmo tempo vinham também debatendo a necessidade de pôr fim ao governo do Bolsonaro. E aí, nessa reunião do dia 23, foi decidida a construção de um espaço de articulação que agregasse todos os setores que defendem a bandeira do Fora Bolsonaro. A síntese política dessa reunião foi de que, primeiro, não tem possibilidade de superar a crise sanitária, econômica, ambiental, social, com Bolsonaro na presidência da República, que tem uma necessidade urgente da construção de um espaço de articulação que agregue, todos os setores que defendem a bandeira fora Bolsonaro e que precisa estabelecer iniciativas conjuntas que possibilitem fortalecer e popularizar a bandeira do fora Bolsonaro na sociedade, na classe trabalhadora. É a iniciativa desse conjunto de entidades
que a gente chama de Campanha Nacional Fora Bolsonaro, que está sendo lançada hoje. Então, às 11 horas, tem o tuitaço marcado, tem também uma atividade interreligiosa às 19 horas, onde deve acontecer a instalação de cruzes e também velas acesas, né? 1 milhão de velas fora Bolsonaro, e um barulhaço, um panelaço, janelas por fora Bolsonaro a partir das 20 horas. Além disso, ao longo do dia, também em mais de 20 estados vão ocorrer manifestações simbólicas, né? Carreatas e também assembleias nos locais de trabalho pelo Fora Bolsonaro. Amanhã, dia 11, sábado, vai acontecer a Plenária Nacional Fora Bolsonaro, onde vão ser definidas as próximas ações da campanha. É muito importante que toda a militância da articulação de esquerda se engaje na campanha, nas ações e que participe também dessa plenária. Nós só vamos conseguir pôr fim ao governo Bolsonaro, nós só vamos conseguir eleições livres e diretas, nós só vamos conseguir que Lula possa participar dessa eleição se a gente conseguir conquistar a maioria da classe trabalhadora pelo Fora Bolsonaro. Então isso é fundamental e no próximo período essa é uma tarefa central da nossa militância. Bom, por fim, pessoal, tem um site da campanha que já está no ar com vários materiais, vídeos, orientações, cards, adesivos, que é o www.campanhaforabolsonaro.com.br. Valeu, Jandira. Muito obrigado, companheira. E agora a companheira Gabi Frison, do Rio Grande do Sul. Companheira, o Ministério da Educação definiu a data do Enem para o mês de 2021. Essa decisão contrariou a consulta que tinha sido feita anteriormente aos estudantes, que em sua maioria tinham apontado que desejavam fazer o Enem somente em maio. A gente já teve manifestações da UNE, da UBS, do CONIF, contrários à decisão do Enem no mês de janeiro, mas na tua opinião, qual o significado dessa decisão e qual que é a posição agora dos estudantes em relação a isso? Oi, pessoal, meu nome é Gabriela Afonso Frison, eu tenho 18 anos, sou estudante militante secundarista da JAI, presidenta do Grêmio Estudantil do IFSU de Sapucaí, aqui do Rio Grande do Sul. Estou aqui para retomar a pauta do Enem, porque agora foi confirmada a data para 17 e 24 de janeiro, uma escolha feita a partir de uma pesquisa que o INEP fez com os inscritos, uma pesquisa que não é segura, né? Porque a gente sabe que o governo Bolsonaro não é confiável. E eu tenho certeza que a maioria dos estudantes votou para que o Enem fosse feito em maio. E tivemos esse resultado, então, muito curioso, importante a gente pensar a quem esse resultado interessa, que são as escolas que vão conseguir terminar o seu ano letivo até janeiro, as escolas particulares, os cursinhos de pré-vestibular. Porque o Bolsonaro continua com seu antigo projeto de fazer com que a universidade seja um espaço apenas para a elite, apenas para os estudantes que têm condições, e colocar nós, estudantes das escolas públicas, para escanteio nessa disputa. Eu acho que a esquerda devia ter se posicionado quando nós tivemos a oportunidade de votar o projeto de lei que garantisse o nosso direito a que o Enem seja feito fora de um contexto de crise no Brasil, crise sanitária. Nós tivemos essa oportunidade e não fomos até o final. O governo fez a sua jogada de dizer que iria adiar por eles mesmos e nós deixamos os estudantes à mercê disso. E agora vamos ter que voltar para a luta. Eu espero que o PT faça sua parte, continue defendendo os estudantes, que a gente vá para cima e derrote o governo Bolsonaro nessa disputa, porque essa tem que ser uma vitória dos estudantes, é necessário que seja adiado para garantir que os sonhos e as oportunidades dos estudantes de escola pública, dos filhos da classe trabalhadora, sejam mantidos, sejam realizados. Valeu, Gabi, muito obrigado, companheira. E, pessoal, a gente vai agora para o nosso segundo bloco. Vamos dar uma pausa, se você quiser parar um pouquinho, se quiser
continuar escutando mais tarde, em algum outro momento do dia. No segundo bloco, a gente vai escutar a análise do companheiro Walter Pomar sobre a entrevista do companheiro Fernando Haddad para o programa Roda Viva. E a gente volta com o segundo bloco desse nosso programa de hoje para escutar o comentário do companheiro Walter Pomar sobre a entrevista que o companheiro Fernando Haddad concedeu para o programa Roda Viva. O programa foi conduzido pela jornalista Vera Magalhães, contou com uma banca de jornalistas. O companheiro Walter faz uma análise detalhada de como é que foi, na opinião dele, essa entrevista. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast, comandado pelo Patrick Araújo. Pois é, Patrick, no dia 6 de julho de 2020, o nosso companheiro Fernando Haddad participou de um programa Roda Viva. Segundo consta, esta foi a 5ª vez que ele participa desse programa. Na coordenação da Roda Viva, a jornalista Vera Magalhães. Também participaram deste episódio Andréa Jubi, colunista do Valor, Bela Megali, colunista do Globo, Flávio Costa, do UOL, Ricardo Baltazar, da Folha de São Paulo, e Vera Rosa, que é do Estadão. A performance de Haddad no Roda Viva, de 6 de julho, foi elogiada por muitas pessoas. E é natural que seja assim, até porque não há parâmetro de comparação possível entre ele e o cavernícola que está lá no Palácio do Planalto. Entretanto, a discrepância absoluta entre Haddad e o cavernícola não pode nos levar a baixar as nossas expectativas, nem a embotar nosso senso crítico. Quando assistimos ou lemos com atenção a transcrição das perguntas e respostas feitas no Roda Viva, fica claro que há uma debilidade da parte de Haddad no enfrentar de uma série de questões. E é sobre isso que eu quero falar aqui com os ouvintes do podcast do Patrick Araújo. Haddad iniciou a participação dele nesse Roda Viva dizendo que com Bolsonaro o Brasil corre muitos riscos, que o Brasil elegeu em 2018 uma pessoa sem nenhum compromisso com a democracia e sem nenhum compromisso com a gestão pública. Haddad lembra que temos a pior gestão de crise, talvez, do planeta, e que não é pouca coisa o que está acontecendo no Brasil em termos econômicos e de saúde pública. E ele complementa dizendo que ele está preocupado em que não se repita o cenário de 2018. É óbvio, diz Haddad, que nós não temos o mesmo projeto para o Brasil. Os democratas têm projetos diferentes para o Brasil, mas todos pressupõem a democracia, diz Haddad. E ele reitera, todos os nossos projetos, por mais diferentes que sejam, pressupõem a democracia. Eu pergunto a vocês, será que isso que Haddad fala é uma descrição correta da realidade? Será que aqueles que votaram a favor do impeachment de Dilma, os que aplaudiram a condenação e prisão de Lula, têm mesmo como pressuposto a democracia? Merecem ser chamados de democratas? Para ser mais claro, uma coisa é denunciar a falta de compromisso com a democracia por parte dos que se autoproclamam democratas. Outra coisa é pressionar para que estes autoproclamados democratas assumam efetivos compromissos com a democracia. E uma terceira coisa, completamente diferente, é distribuir medalhinha de democrata a quem não merece. Por exemplo, Haddad cita o jornal Folha de São Paulo, que está fazendo uma campanha em defesa da democracia. Não seria o caso de recordar que este jornal, além da postura adotada frente aos governos Lula e Dilma, também contribuiu com seus veículos para as ações da repressão durante a ditadura militar, assunto que a Folha gosta de manter oculto? Em seguida, Haddad faz uma série de considerações muito corretas acerca do Jair, Paz e Amor. Ele diz claramente que ele não acredita nisso, que essa estabilidade é falsa. Depois, Haddad diz que a postura de Moro não é
a de um democrata. E também deixa claro que o desempenho do PT e dele próprio como oposição ao Bolsonaro é prejudicado pela atitude dos meios de comunicação, que, por exemplo, não tem chamado Haddad a opinar sequer sobre educação, sendo que ele é o brasileiro vivo que mais tempo passou à frente do Ministério da Educação. Nesse ponto da entrevista, a coordenadora do Roda Viva pergunta a ele sobre a Frente Ampla. E ele responde, também corretamente, que há problemas. E lembra que Fernando Henrique achou por bem anular o voto e Ciro Gomes achou por bem deixar o país. E que essas perguntas sobre a dificuldade de armar uma frente ampla têm que ser feitas também para quem imaginou que as coisas podiam transcorrer normalmente com Bolsonaro na presidência. Nesse ponto da entrevista, uma jornalista pergunta a ele sobre as eleições para prefeito em São Paulo no ano de 2020. A jornalista diz, entre aspas, a crítica de alguns petistas é de que seria a hora do senhor fazer o sacrifício pelo partido, mas que por questões pessoais o senhor preferiu não ser candidato. Eu queria lhe ouvir sobre isso. Fecha aspas. Haddad começa sua resposta lembrando que disse que não seria candidato 1 ano e meio atrás, ou seja, em janeiro de 2019. Depois ele relata a trajetória dele no partido e conclui dizendo, abre aspas, então alguém vai falar de sacrifício para mim? Fecha aspas. A jornalista, vendo que Haddad comprou a tese do sacrifício, insiste. Abre aspas, o senhor acha que já deu a sua cota de sacrifício? Fecha aspas. Haddad retoma a palavra e conta como foi feito o convite a ele para ser candidato a vice na chapa de Lula. E como ele foi não a primeira opção, nem mesmo a segunda opção, mas sim a terceira opção. E que ele foi chamado, sendo alertado, dos riscos políticos e judiciais de estar defendendo a bandeira do PT. E chamado em cima da hora. E conclui a resposta dizendo, não dá para ser assim, sabe? Fecha aspas. Eu leio e releio as respostas de Haddad. Confesso que ao fazer isso não consigo entender como chamar de sacrifício ter sido ministro. Não entendo como chamar de sacrifício ter sido prefeito de São Paulo. Não entendo como chamar de sacrifício ter sido candidato a prefeito eleito em 2012, candidato a prefeito não reeleito em 2016. Não consigo entender como chamar de sacrifício ter sido convidado, pouco importa se como primeira, segunda ou terceira opção, para ser candidato à presidência da República. Isso é uma honra, não é um sacrifício. Claro que no ambiente privado é compreensível uma resposta desse tipo, mas em um ambiente público, quem está respondendo não é a pessoa física, mas é a pessoa jurídica. E até onde eu consigo ver, a pessoa jurídica não cometeu nenhum sacrifício, muito antes, pelo contrário. Mas esse debate sobre ter havido ou não sacrifício, neste contexto, é secundário. Aliás, bastaria que Haddad tivesse dito que se é verdade que alguém dentro do PT fala em sacrifício, este alguém está errado, porque não é sacrifício, é uma honra disputar a prefeitura pela legenda do partido. E engataria a resposta falando dos motivos pelos quais ele acha que neste momento, politicamente falando, ele não é o candidato mais adequado. Mas ele não faz isso. Aliás, o debate principal, que é exatamente sobre o papel que a Prefeitura de São Paulo e o governo de São Paulo jogam e podem jogar na oposição contra o governo Bolsonaro, essa discussão não foi abordada. Ao aceitar que o debate fosse levado para o terreno da provocação, do sacrifício, nosso companheiro Fernando Haddad perdeu a chance de explicar as razões políticas pelas quais ele não aceitou ser candidato e, em segundo lugar, explicar como ele acha que deveríamos lidar com as decorrências políticas desta decisão. Em seguida, outro jornalista insiste sobre o tema da Frente Ampla e Haddad explica o que ele defende. Ele defende que os progressistas possam apresentar sua agenda para o país em 2022 com uma ou duas candidaturas, de preferência uma, mas ele não sabe se isso é possível porque não depende só de um lado. Então, que os progressistas apresentem os seus projetos,
mas com o compromisso de, num segundo turno, a gente olhar para o futuro desse país, olhar para os pressupostos de qualquer debate civilizado neste país. Progressistas é um termo assaz curioso. O PSDB seria progressista? Rodrigo Maia seria progressista? E também é curioso que o primeiro pressuposto de que Haddad lembre é deixar o trabalho de vocês, jornalistas, acontecer. Claro que devemos ser a favor disso, mas não seria o caso de emendar que a liberdade de imprensa não é a mesma coisa que a liberdade de empresa? Não é a mesma coisa que a liberdade das empresas de comunicação? Que, aliás, usaram esta, entre aspas, liberdade para atentar contra a democracia, apoiar o golpe contra Dilma, apoiar a condenação e a prisão de Lula, sem falar no apoio direto ou indireto que muitas dessas empresas deram para a vitória de Bolsonaro? Bom, seja como for, o que Haddad deu a entender nessa resposta é que ele trabalha com o cenário mais provável de que o PT terá candidatura própria no primeiro turno das próximas eleições presidenciais, sinalizando para alianças de segundo turno com outras forças progressistas. E tudo isso em 2022, restando a dúvida se o governo Bolsonaro durar até lá. Haverá mesmo debate ou eleições civilizadas? Em seguida, uma jornalista pergunta ao nosso companheiro Haddad sobre de qual PT ele está falando. Se é do PT que busca diálogo com nomes como Rodrigo Maia e Fernando Henrique Cardoso e assina manifestos em defesa da democracia, como fez o próprio Haddad, ou se é um PT ao estilo de Lula, que disse publicamente que não assinaria manifestos com a presença do ex-presidente Fernando Henrique. Haddad não se contrapõe à pergunta, não questiona seus pressupostos. Ao contrário, diz que uma das grandes vantagens do PT é que lá não tem centralismo democrático. Lá não tem centralismo democrático. Sabe, diz Haddad, eu posso ouvir meus companheiros e formar meu juízo sobre como eu devo proceder, contando com a boa vontade deles em saber que eu estou agindo de boa fé, que eu estou agindo com o mesmo objetivo que eles. Confesso que é a primeira vez que eu tomo contato com essa teoria da boa vontade com a boa fé. Mas mesmo que as coisas fossem assim, caberia perguntar se vai muito longe um partido que, em nome de não ter centralismo democrático, admite duas táticas em torno de uma questão tão relevante como esta da Frente Ampla. Ao invés de enfrentar essa questão, Haddad se dedica a fazer belos elogios ao PT, mas que, repito, não resolvem o problema posto. A jornalista volta à carga, perguntando a Haddad qual é, na opinião dele, a postura esperada pelo eleitor do PT, se é a de adesão ou se é a de não adesão a tal Frente Ampla. E nesse ponto, Haddad responde o seguinte, abre aspas, eu acho que o eleitor do PT sabe que o PT pode ter defeitos, pode, como todos os partidos têm, né? Todos os partidos têm problema, todos sem exceção. Qualquer agremiação humana tem problemas, as igrejas têm problema. Os partidos têm problema, os times de futebol têm problemas. Um dos erros da Lava Jato foi não separar o joio do trigo em cada linha, ponto. Vou voltar. Os partidos têm problemas, as igrejas têm problemas, os times de futebol têm problemas, e um dos erros da Lava Jato foi não separar o joio do trigo. Ou seja, na opinião do nosso companheiro Fernando Haddad, olhando de perto e tirando a bailarina, todo mundo tem problema. Mas, de um lado, a questão segue sem resposta. Vai longe um partido que, em nome de não ter centralismo democrático, admite duas táticas em torno de uma questão tão relevante como esta da Frente Ampla? Ou pior ainda, vai longe um partido que possui na sua cúpula quem ache que um dos erros da Lava Jato foi não separar o joio do trigo? Será possível, depois de tudo isso que aconteceu no país, de tudo isso que sabemos, Fernando Haddad ainda fale de erros da Lava Jato? No final do primeiro bloco e no início do segundo bloco do Roda Viva, as perguntas giram em torno da seguinte questão. Por que o PT não consegue dialogar com o eleitor de baixa renda mais conservador? Eu recomendo aos ouvintes do podcast do Patrick Araújo que confiram as respostas dadas por Haddad, inclusive a dificuldade com que ele lida com a questão Paulo Maluf. Não sei se vocês concordarão comigo, mas a minha opinião é que ele não consegue responder adequadamente esse tema do voto do eleitorado de baixa renda. Sentindo a dificuldade,
os entrevistadores vão pressionando, até que numa certa altura, Haddad como que muda de lado na entrevista e começa a se comportar como se fosse parte da bancada de entrevistadores. E diz, abre aspas, eu agregaria a questão da segurança pública. Sabe, as pessoas estavam realmente exaustas, estão exaustas de tanta violência. E a solução de mais violência para combater violência soou como um ato de desespero. Fecha aspas. Haddad, no fundo, levantou a bola e um jornalista veio e cortou, dizendo a segurança pública foi deixada de lado pelo PT nas gestões Lula e Dilma. Haddad não contestou essa afirmação. Escolheu qualificar a afirmação, dizendo que a culpa é da Constituição de 88, que não enfrentou o debate sobre a segurança pública. Haddad chega a dizer que a Constituição de 88 tem um capítulo extenso sobre educação, tem um capítulo sobre seguridade, assistência, previdência, saúde, um capítulo de esporte, cultura, mas sobre segurança pública tem apenas um artigo. E agrega ainda, o Constituinte, imagine, saindo do regime militar, o Constituinte não se sentiu forte o suficiente para criar um capítulo na Constituição sobre segurança pública. Fecha aspas. A maneira como Haddad descreve o problema é muito curiosa. Ao afirmar que a Constituinte de 88 não se sentiu forte o suficiente para tratar do tema, ele passa a impressão de que, recém-saídos do regime militar, os constituintes optaram por uma atitude permissiva frente ao tema da segurança. Mas a verdade é exatamente o oposto. Acovardada! A maioria dos constituintes não teve coragem de enfrentar e enterrar o legado da ditadura na questão da segurança pública. Na verdade, a interpretação de Haddad compra como correta a interpretação que a direita faz. E talvez por pensarem da mesma forma que Haddad, alguns gestores públicos petistas se sentem intimidados no debate com a direita, quando se trata da questão segurança, e acabam assumindo pontos de vista muito próximos daqueles que setores da direita defendem. Aliás, foi nesse ponto do debate que uma jornalista pergunta a ele sobre as opiniões do governador da Bahia, que no segundo turno de 2018 falou que Haddad devia reforçar o debate sobre segurança pública. E a jornalista ainda agrega que agora uma nova liderança talvez surja no PT lá da Bahia. Pode ser candidata a prefeita de Salvador, é uma major da Polícia Militar. Bom, nesse ponto, Haddad está na roda viva. A mesma jornalista pergunta a ele, no momento em que se critica uma militarização no governo, como é que o senhor vê o surgimento de uma nova liderança da Polícia Militar no PT? Ao invés de separar o joio do trigo, a militarização de todo o governo federal é uma coisa. A escolha de uma candidata a prefeita em uma cidade que é profissionalmente oficial da Polícia Militar é evidentemente outra coisa. Ao invés de separar o joio do trigo, a resposta de Haddad é que ele não tem esse tipo de postura em relação às corporações. E vai lembrando que o que interessa a ele é o que a pessoa pensa do Brasil, como vai tratar os pobres, como vai tratar os negros, e não a que corporação pertence. Digamos que seja assim, mas segue havendo um problema em curso no Brasil, um problema que tem guarida na Constituição de 88, a tutela militar, a tutela das Forças Armadas. E sobre isso, Haddad não diz nada. É como se as Forças Armadas e o sistema judiciário e a militarização das polícias fossem problemas que podem ser equacionados através de uma boa entrevista de emprego. O senhor pensa o que do Brasil? O senhor vai tratar como os pobres? O senhor vai tratar como os negros e negras? É óbvio que não dá para ser desse jeito. Mas, como eu já disse, nesse momento Haddad está na roda viva. E é nesse ponto que vem a pergunta sobre Antônio Paulo Vogel, interino no lugar do Weintraub e que trabalhou com Haddad anteriormente. A jornalista pergunta a Haddad qual avaliação ele faz sobre o estado de coisas da educação no Brasil. Recordo algo que já disse antes. Haddad reclamou não ter sido chamado pelos meios de comunicação para opinar sobre educação. A resposta que Haddad deu no Roda Viva a essa questão foi a seguinte: elogiar o desempenho técnico desse senhor Paulo Vogel. E concluiu dizendo, Paulo não é educador, ele é uma pessoa que tem um perfil ótimo para secretário executivo. É uma pessoa que entende de orçamento público, mas ele não é da área de educação.
Convenhamos, o cidadão pode ser excepcional filho, excepcional pai, excepcional companheiro, excepcional profissional, mas à medida que ele aceita ser cargo de confiança no governo Bolsonaro, isso tudo se torna irrelevante de ser citado, muito menos elogiado publicamente. Mas vindo de quem já elogiou Moro e Alckmin em plena campanha presidencial de 2018, não é de espantar que Haddad resolva elogiar Paulo Vogel. Mas a jornalista do Roda Viva ficou espantada e perguntou, mas o MEC está em boas mãos na avaliação do senhor? E a resposta inacreditável de Haddad foi, tecnicamente, da parte de finanças, sim. Da educação, ele não é da área, né? A jornalista insiste, a parte de educação deixa a desejar, não é o melhor quadro, então? E Haddad responde, eu acho que ele não será confirmado como ministro, e talvez nem queira, em função disso, dele ser um quadro do Tesouro. Só me resta torcer para que o tal excepcional técnico que Haddad cobre de elogios não seja mesmo nomeado ministro da Educação. A verdade é que, embora tenha reclamado por não ser ouvido para falar dos problemas da educação no Brasil, não foi Haddad, mas sim uma jornalista do Roda Viva quem tomou a iniciativa de falar dos problemas da educação no Brasil. É essa jornalista que pela primeira vez na entrevista fala do Fundeb, fala do Enem, fala das aulas durante a pandemia. Até este momento, Haddad não havia dito nada a respeito. E só depois da pergunta é que Haddad, que gastou muito tempo para falar sobre a excepcionalidade técnica do tal Vogel, só nesse momento Haddad diz que estamos numa situação caótica, eu diria, tanto na saúde, que ele já havia citado no início, quanto na educação. Nesse ponto, uma jornalista pergunta a Haddad a quem ou ao que ele atribui essa dificuldade que o presidente tem para compor a equipe. Haddad responde que Bolsonaro nunca se preparou para ser presidente da República, o que certamente é verdade. Mas ao focar na pessoa do cavernícola, Haddad perdeu a chance de apontar o dedo para os problemas de fundo da coalizão golpista. E novamente é uma jornalista quem chama a atenção para isso, perguntando se Haddad acha que existe ali no governo uma guerra entre o núcleo ideológico e os militares, por exemplo. Apesar da deixa, Haddad insiste na discussão sobre o papel do homem na história. Ele responde, tem também, mas se você já viu um presidente incapaz de conseguir nomear um ministro, ele não consegue. Não é sem razão. Isso não é um momento difícil do governo, isso é crônico nesse governo, fecha aspas. Haddad, vindo de uma boa universidade, como ele mesmo lembrou noutro momento de sua entrevista, poderia ter feito uma prosopografia desse governo Bolsonaro. Mas ele parece estar convencido da ideia de que tem uma equipe desmelinguindo em função da falta de comando e fala do horror que foi a famosa reunião ministerial. Sem dúvida, a reunião citada e a equipe e o presidente são um horror, mas o problema é que, apesar disso ou por causa disso, os objetivos perseguidos pelo cavernícola estão sendo atingidos. E é nesse ponto que um jornalista pergunta a ele, abruptamente, cortando a fala de Haddad, Haddad, o que você faria diferente em termos de economia? Não de nomear ministros, mas em termos de economia. O que você faria diferente nesse governo de agora? Haddad então começa falando da pandemia, para chegar na ideia de que foi competente quem foi firme na decisão, salvou vidas e conciliou esse salvamento com a economia. Depois elogiou o Camilo Santana, depois tratou das máscaras, disse que o Bolsonaro é uma pessoa desequilibrada, mas sobre o tema da economia, sobre o que ele faria de diferente, nada foi dito. Nesse ponto, o mesmo jornalista o interrompe de novo para dizer que, bom, se tiver impeachment, vai ser o Mourão que assume. O senhor acha que Mourão teria condições de formar um governo melhor do que isso que o senhor descreveu? Haddad lembra, na sua resposta, que, segundo Bolsonaro, Mourão seria ainda mais tosco. Infelizmente, ao invés de engatar nessa ideia a defesa do afastamento de ambos, Haddad pega a vicinal. Diz que tem uma regra constitucional, que ele é ultralegalista e explica que essa regra não o agrada, que essa regra não tem funcionado. E aí, neste ponto, depois de muitos preâmbulos, fala, abre aspas, eu acho que, inclusive, eu sou o defensor dessa emenda constitucional que está tramitando, que diz que o vice assume para chamar eleições em qualquer hipótese. Fecha aspas. Digamos que haveria maneiras muito mais enfáticas de defender o fora Bolsonaro e fora Mourão, o seu governo, suas políticas, e defender a antecipação das eleições presidenciais. De toda maneira, Haddad prossegue a resposta
explicando por que ele denominou de aberração jurídica as afirmações feitas pelo Mourão. Haddad lembra que o poder moderador é uma coisa que desapareceu da Constituição há muito tempo. E, de fato, Haddad tem razão. Não existe na lei poder moderador. Mas a pergunta de ouro é, na realidade, na ordem dos fatos, as Forças Armadas exercem ou não um poder de tutela? Novamente, focado na pessoa física de Bolsonaro, Haddad conclui a resposta dizendo que Bolsonaro blefa muito e que a vocação dele, pessoa física Bolsonaro, é fechar o regime. O problema é que não é só dele, né? Se fosse só dele, estava fácil. O terceiro bloco da entrevista começa com uma jornalista perguntando por que não há espaço para renovação geracional dentro do PT. Por que o lulocentrismo ainda é a prática dominante dentro do PT? Haddad, como em outras passagens da entrevista, não questiona a premissa da pergunta. Responde que, abre aspas, tem uma questão concreta, que é o tamanho que Lula adquiriu dentro do PT em função dos governos que fez. O Lula liderou um partido formado a partir da base, convenceu seus companheiros de que era possível ganhar uma eleição presidencial no Brasil, ganhou e saiu com 80% de aprovação. Ele virou o que virou, pelo mérito dele, pelo trabalho dele. Obviamente, todo mundo, não estou negligenciando o papel da militância, mas ele foi o grande timoneiro desse processo. Ganhou 4 eleições presidenciais e, na visão dos petistas, foi injustiçado. Então, ele tem esse papel de destaque. Fecha aspas. Aqui um primeiro registro. Não são apenas os petistas que acham que Lula sofreu uma injustiça. Mas isso não é o grave da resposta. O grave é admitir implicitamente que nós estamos diante de uma questão de transição geracional. Apenas que ela seria lenta mesma. Ela não é uma coisa automática, diz Haddad. Na sequência desse raciocínio equivocado, Haddad faz referências a Mitterrand, a Helmut Kohl, a Angela Merkel, para concluir que são transições complexas, sobretudo, porque o Lula está, apesar dos seus 75 anos, super em forma. Ora, o problema que está posto no Brasil e no PT não é de transição geracional. O problema é político. Primeiro, o de capacidade de diálogo com os tais setores pobres, questão que Haddad admitiu existir, mas não foi muito além disso nas respostas que deu no Roda Viva. Segundo, radicalidade no enfrentamento não apenas a Bolsonaro, mas ao conjunto da operação golpista. Enquanto Lula não tiver seus direitos políticos restituídos, nós continuamos sob golpe. Não há transição geracional que resolva isso. Que Haddad tenha levado a resposta para esse caminho é, em certo sentido, constrangedor. Mas ele abre espaço para que a jornalista questione se o PT não está se negando a olhar a realidade. Afinal, diz a jornalista, a imagem de Lula é muito ruim com os não petistas. Nesse ponto, na minha opinião, Haddad vestiu a carapuça e respondeu que isso aconteceria com outros nomes do PT também, que se você lançar um candidato do PT, ele vai ter que enfrentar esse debate. E engata a resposta dizendo que no PSDB está cheio de gente respondendo a processo. A jornalista interrompe Haddad para lembrar que não se vê o PSDB voltado para defender essas pessoas. Não se vê um discurso dos tucanos dizendo diariamente que o Serra é um injustiçado, que o Aécio Neves é um injustiçado. Haddad contra-ataca, dizendo que ali está mais difícil de defender a inocência, porque se você tem 40 milhões de reais numa conta no exterior, é difícil explicar. A jornalista retruca que Lula foi condenado em 3 instâncias, os outros ainda não, e, portanto, é mais fácil defender os outros. E Haddad responde que é mais fácil defender qualquer pessoa que não teve sentença transitada em julgado. Eu sou dessa opinião. Tem recurso? Então, presunção de inocência. E desvia o assunto para o Bolsonaro. Antes de passar ao que Haddad fala sobre o cavernícola, uma observação. Haddad comete um grave erro ao focar na inocência da pessoa física de Lula. E comete outro erro ao acentuar que Lula não teve sentença transitada em julgado. Pois a questão não é a pessoa física de Lula, a questão é a pessoa jurídica de Lula. Lula foi condenado e preso para que o golpe pudesse eleger seu candidato. Se Lula estivesse solto, Bolsonaro não estaria na cadeira de presidente. Esse é um dos motivos pelos quais a anulação das condenações de Lula é peça-chave na luta contra o golpismo. Haddad, como advogado ou como amigo de Lula, poderia dizer apenas o que disse. Mas como uma das principais lideranças do PT, sinceramente, a minha opinião é que ele foi por um caminho inadequado. Vejamos agora o que Haddad fala de Bolsonaro.
Amarrado pela embocadura que ele adotou no caso de Lula, Haddad comete a seguinte frase, abre aspas, presunção de inocência vale para todo mundo, até para o Bolsonaro, né? E depois engata uma frase estranha, ao menos nos tempos modernos, abre aspas, se meu filho fosse acusado de alguma coisa, eu pedia para quebrar o sigilo dele, fecha aspas. Vejam que ele abre espaço para que um jornalista pergunte até quando o PT vai rodar em círculos em relação a essa questão. Haddad responde que não se trata de rodar em círculos. Nós não podemos deixar passar o que aconteceu. Ninguém faria isso consigo mesmo. E ele se volta para o jornalista e diz, você gostaria, fulano, que alguém falasse de você alguma coisa que não corresponde à tua conduta e a gente dissesse assim, vamos deixar fulano para lá, que fulano já era. Poxa, eu sei quem você é. Se eu sei da tua conduta, eu não vou fazer isso. Pode ser você quem for. Fecha aspas. Bom, a comparação não tem nem pé nem cabeça. Não tem nem pé nem cabeça comparar Lula com Bolsonaro. Não tem nem pé nem cabeça comparar Lula com o filho de Haddad se fosse acusado de alguma coisa. E não tem nem pé nem cabeça comparar a situação de Lula com a situação hipotética que Haddad cria em relação a este jornalista. Porque este jornalista não foi vítima de uma conspiração judicial com o objetivo de consumar nas urnas um golpe de Estado. Aliás, é uma jornalista que destaca isso. Lembrando que a política e a justiça não são feitas com critério de brodagem. E insiste, as instâncias superiores referendaram a decisão sobre Lula. Haddad, ao invés de apontar o que as pedras sabem, que houve uma conspiração golpista com o Supremo e com tudo, prefere responder que, abre aspas, é uma longa conversa o que aconteceu. Agora está com um processo do Supremo que está com pedido de vistas e que deve voltar para a pauta da segunda turma até, sei lá, setembro ou outubro desse ano. Vamos ver o que a Justiça diz. Fecha aspas. Como é que é? Vamos ver o que a Justiça diz? Haddad, como dito antes por ele mesmo, é ultralegalista. Logo, ele afirma que, abre aspas, a quantidade de evidências que nós levamos, a quantidade de evidências que foram levadas ao conhecimento dos ministros, na minha opinião, sobra evidência de que tem alguma coisa errada ali. Tem alguma coisa errada ali. Realmente tem alguma coisa errada, mas pelo visto não é só ali, né? Porque é óbvio que o problema do Supremo não tem nada a ver com as evidências. O Supremo participou, na sua maioria, da conspiração golpista. Nesse ponto, uma jornalista pergunta se a demora no pedido de vistas pode ter favorecido o ex-presidente Lula e se o fato dele já ter saído da prisão acabou com essa questão. E Haddad aproveita para dizer das ilegalidades cometidas contra Lula, que agora tudo isso vai ser processado, vai ser passado em pratos limpos, a verdade vai vir à tona, só não virá à tona se a gente desistir da verdade. Se nós desistirmos da verdade, Haddad reafirma, talvez ela nunca venha à tona. Verdade, Haddad tem razão, mas também é verdade que faltou explicitar a motivação política da condenação, que não diz respeito à verdade ou à falta dela, não diz respeito às provas, às evidências. E é novamente uma jornalista que chama atenção para o fato de que é a política prefeito. Nas palavras da jornalista, talvez se insistirem na verdade, percam outra eleição, não? Se insistirem tanto nessa verdade, vocês percam nova eleição e o Bolsonaro se reeleja. Nesse ponto, Haddad está na roda viva. Ele responde, tem coisas que estão acima. Peraí, não existe só o PT, existe o PT, existe o PSDB. Se o Bolsonaro for eleito, não é por culpa do PT. E aí a jornalista enfia a faca bem fundo. O senhor diz que está lutando para que o ex-presidente Lula tenha os direitos políticos recuperados para que ele seja o candidato em 2022? Haddad responde, se ele quiser, por mim sim. Ou seja, o argumento central aparece por iniciativa de uma jornalista, e é tratado como uma questão de desejo pessoal, se ele quiser ser. Note-se que eu não duvido, e ninguém duvida, que Haddad defenda a restituição dos direitos de Lula. Aliás, ele não falou a respeito na entrevista, mas é sabido que ele defende.
Ele, inclusive, fez disso uma das questões chaves do seu discurso no comício virtual dos direitos já. Portanto, aplicando a teoria da boa vontade com a boa-fé, concluo que se isso não havia aparecido até este momento na entrevista, e não havia aparecido devidamente, foi porque, ao comentar o tema, Haddad, meio que sem perceber, foi saindo da estrada da política e pegou a vicinal judicial. E isso ocorreu, acho eu, porque lá atrás ele aceitou a tal tese da renovação geracional. É como se devolver os direitos ao Lula fosse não uma necessidade política do país, mas uma espécie de última homenagem que se presta a um combatente cansado e heróico. E, aliás, foi assim que uma jornalista entendeu, porque nessa altura da entrevista ela engatou a seguinte questão: o que a gente queria saber é se não é a hora de uma renovação do PT, porque tudo gira em torno do Lula. É um personalismo muito forte, está amarrado ali, não consegue renovar. O senhor Haddad não seria um nome para 2022? Haddad lembra que foi candidato em 2018, lembra que é filiado ao PT, mas que ele entende, abre aspas, o coletivo do PT fazer o que faz. Eu entendo porque se fosse com a minha família eu faria a mesma coisa. Eu não deixaria passar uma coisa dessas. É muito grave o que aconteceu, fecha aspas. Ou seja, não tem jeito. O certo distanciamento que Haddad adota quando fala do partido, né? Quando ele diz o coletivo do PT, e a comparação que ele faz da situação de Lula com a família dele, Haddad, mostram que para Haddad, ao menos nessa entrevista, a ênfase é na injustiça feita contra Lula no plano da pessoa física. Essa injustiça houve, claro, mas a questão do Brasil é outra. A eleição de 2018 foi fraudada. A condenação e a prisão de Lula foram parte essencial desta fraude. Isso não tem nada a ver com assuntos de família, de filho, brodagem, nada disso. Nem tem que ver com justiça. É política pura. Mas Haddad, nessa entrevista, parece estar em outra frequência de rádio. Ele chega a fazer uma longa peroração sobre a educação dos filhos. O que meu filho fizer, o que minha filha fizer é assunto meu, porque eu eduquei. Sinceramente, eu acho um pouco vintage esse tipo de atitude. Mas, enfim, o fato é que o que é que a educação dos filhos de Haddad tem a ver com a situação política de Lula? Essa é a questão. Nada. E, nesse ponto, é um jornalista que tenta levar a discussão da vara de família de volta para a política. E pergunta a ele: prefeito, considerando o contexto que a gente está vivendo, de que maneira o senhor acha que a recuperação dos direitos políticos de Lula e a anulação da condenação que ele sofreu contribuiria para a formação dessa frente democrática progressista de oposição? Ou só complicaria ainda mais o processo, já que se Lula tivesse seus direitos recuperados, ele seria imediatamente visto por todos como um candidato à presidência? A resposta dada por Haddad confirma o que viemos dizendo até aqui. Palavras dele: olha, eu acho que um dos erros que a classe política comete é ficar muito preocupada com o resultado eleitoral da próxima eleição. Preocupados com o resultado de curto prazo. Não estão preocupados em construir reputação ou reconstruir reputação. Ou seja, a devolução dos direitos de Lula, a anulação dos seus julgamentos é convertida numa questão de reputação. Não admira que na sequência ocorra um bate-boca entre Haddad e jornalistas sobre se houve crime, se não houve crime, se houve roubo de dinheiro, se não houve roubo de dinheiro, se o Lula é culpado, se o Lula não é culpado, qual é a posição do Palocci, qual é a narrativa ridícula dos lavajatistas. E assim termina o terceiro e penúltimo bloco do Roda Viva. O quarto bloco e último do Roda Viva com Haddad, ocorrido no dia 6 de julho de 2020, que eu estou aqui resumindo para o podcast do Patrick Araújo, começa com uma pergunta sobre o fascismo e o eleitor e apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Haddad, corretamente, diz que o Bolsonaro é um governo de tipo fascista. E faz uma série de reflexões sobre comunicação, religião, cristianismo, que escapam do nosso propósito aqui comentar. O fundamental é que não se trata de condenar o eleitor, mas a questão que Haddad não responde é: para que exista um governo de tipo fascista, é preciso que haja uma base de massas para o fascismo. Portanto, é preciso olhar para além da pessoa do Bolsonaro e para além do seu governo. É preciso focar nos setores sociais que o apoiam e financiam,
senão tudo vira uma patologia pessoal. Mas ao invés de falar disso, Haddad exalta os resultados de uma recente pesquisa do Datafolha, que seria, na opinião dele, um bálsamo para os amantes da liberdade. Porque, palavras de Haddad, nada contra divergência, gente. O mundo se faz, se constrói com divergência. A nação se constrói com esses debates. Nesse ponto, uma jornalista salta do fascismo de Bolsonaro para a acusação contra o PT e diz, perguntando a Haddad, abre aspas, não falta do PT uma crítica a países que são de esquerda ou socialistas ou o que quer que seja e que são claramente ditaduras? Fecha aspas. Haddad responde que o PT nasceu exatamente contra a visão da esquerda tradicional. O PT nasceu da crítica à esquerda autoritária. Ou seja, Haddad acusa a esquerda, que lutou contra a ditadura militar nos anos 70, de ser tradicional e ser autoritária. Mas se ele achava que jogando a carne aos leões ou adotando a saída à la Leão da Montanha pela direita, isso bastaria, não bastou. A jornalista deixou claro que não queria saber do passado, dos anos 70. Ela quer saber do presente e pergunta, em relação à Venezuela, por exemplo, o senhor acha que é uma democracia? A resposta de Haddad foi, abre aspas, veja só, tem uma coisa pior que o governo da Venezuela, que é a oposição ao governo da Venezuela. É um horror aquela oposição. Olha o que aconteceu agora. Eu critiquei o Evo outro dia. Até chamaram a minha atenção. Eu falei que Evo não devia, assim como eu criticaria o Lula se ele comprasse uma emenda para se reeleger mais uma vez, a reeleição, um terceiro mandato, eu criticaria. Está errado fazer isso. Você quer mudar a regra do jogo? Muda para o seu sucessor se você acha bom. Para você, não. Você acha que é tão bom? Muda para o seu sucessor. Então eu era contra. Fujimori tentou o terceiro mandato. Evo tentou o quarto mandato, né? O Chaves, se deixassem, acho que tentava 10 mandatos. O Putin agora vai ficar até 2036 na coisa. O norte-coreano é perpétuo. Não é a minha praia. Fecha aspas. Essa resposta que eu li acima é um desastre político e diplomático. Vamos por partes. Helmut Kohl foi chanceler da Alemanha de 1982 a 1998, durante 16 anos. Angela Merkel é primeira-ministra da Alemanha desde 2005, portanto há 15 anos, mas eles, claro, são democratas. Já o Putin foi eleito pelo voto direto presidente da Rússia de 2000 a 2008. Depois, ele foi escolhido primeiro-ministro até 2012, havendo outro presidente, Medvedev. Depois, ele concorreu e foi eleito pelo voto direto presidente da Rússia. Mas isso, evidentemente, não faz dele um democrata, diferente do Helmut Kohl e da Angela Merkel. Não é verdade? Não é óbvio? Quanto a Evo, bom, ele foi vítima de um golpe de Estado para impedir a sua reeleição. Ele não comprou o direito à reeleição. Ele não chama-se Fernando Henrique Cardoso, ele chama-se Evo Morales. Evo Morales foi à Justiça da Bolívia e conseguiu na Justiça da Bolívia o direito de disputar a reeleição. Os adversários dele não gostaram disso, denunciaram, mas não boicotaram a eleição. Eles só deram o golpe quando viram que iam perder a eleição. Aliás, perderam, como já está comprovado. Evo pode ter errado em defender a reeleição, pode ter errado em buscar a reeleição na Justiça, pode ter errado em não ter convocado um levante contra os golpistas. Mas o que isso tem a ver com a crítica feita pelo Haddad? Para não falar da comparação que é ofensiva que Haddad faz entre Evo Morales e Fujimori. Insisto, não se trata de concordar com as opções políticas feitas pelo Putin, feitas pelo Evo, feitas pelo Chaves, feitas por quem quer que seja. Não se trata de concordar. O assustador é ver este tipo de comparação com Fujimori e essa visão White House, Casa Branca, acerca do que é e do que não é democrático. Angela Merkel e Helmut Kohl são aliados dos Estados Unidos? Democráticos. Putin não é aliado? Não é democrático. E quanto à Venezuela? Se Chaves estivesse vivo, estaria presidindo a Venezuela? É bem provável. Isso faria de Chaves um não democrata? Por quê? Veja,
Os Estados Unidos são democratas porque a reeleição de uma pessoa é limitada a 2 mandatos? O México é uma democracia porque a reeleição de uma pessoa é limitada a 1 mandato? De que praia veio esse conceito de democracia adotado por Haddad? Aliás, antes que eu me esqueça, se Haddad algum dia for à Coreia do Norte, eu me ofereço para fazer junto a visita, porque já estive lá. E posso garantir que o perpétuo em questão, citado por Haddad, está morto e embalsamado. Seja como for, segundo entendido a resposta de Haddad, o PT, na opinião dele, apoia não democracias. Essa é a resposta que ele deu. Nesse ponto, a entrevista volta para a economia. Um jornalista pergunta o que você, Haddad, faria diferente em relação ao que Bolsonaro e Guedes estão fazendo na economia. Haddad dá uma longa resposta e o jornalista pergunta o que é que tudo isso que Haddad falou significa na prática. E a resposta dada por Haddad é que nós precisamos qualificar a gestão pública. Então tá, pessoal, a questão é qualificar a gestão pública. Nesse momento, uma jornalista saca um estudo do INSPER, instituição a qual Haddad é vinculado, e esse estudo diz exatamente que o problema do Brasil não é gasto. O Brasil até gastaria muito, diz o estudo, em relação a outros países, mas o problema é a forma de gastar, a eficiência do gasto. E neste contexto, a jornalista pergunta sobre o Fundeb. Pela segunda vez, pessoal, uma questão essencial e urgente, totalmente ligada à educação, praia do companheiro Haddad, surge no Roda Viva por iniciativa de uma jornalista, não por iniciativa do Haddad. Haddad explica que recebeu no dia do Roda Viva esse estudo do INSPER, que tem concordâncias e discordâncias em relação a ele, fala do Fundeb em vários estados do país e no contexto dessa resposta elogia Raquel Teixeira, que foi secretária do governo Marconi Perillo, Goiás, e elogia Paulo Artung, do Espírito Santo. Eu deixo aqui a sugestão ao Patrick Araújo que entreviste no podcast Educadores do Espírito Santo de Goiás, para que eles nos contem o que pensam das políticas implementadas por Raquel Teixeira e por Paulo Artung, que aos olhos de Haddad, assim como o ministro interino da Educação, são pessoas com muita excelência técnica. Uma jornalista pergunta então, mas como faz com o Fundeb? Porque acaba agora em dezembro. E nesse ponto, Haddad fala finalmente em prorrogar e ampliar. E elogia Pernambuco e Ceará. Um jornalista faz questão de destacar que, no caso do Ceará, por exemplo, existe um critério de desempenho. Um município que tiver um desempenho melhor recebe mais dinheiro do que outros. E ele pergunta ao Haddad se ele concorda com esse critério. Haddad responde que é controverso, mas é inegável que no Ceará deu certo, que isso criou uma dinâmica de concorrência boa. Novamente eu deixo aqui a sugestão para o Patrick Araújo que entreviste no seu podcast Educadores do Ceará, para que nos falem sobre se esse critério de distribuição dos recursos do Fundeb é ou não adequado. Depois dessa discussão sobre o Fundeb, há uma série de perguntas sobre as eleições municipais. Haddad responde visivelmente na retranca. Ele não quer que volte o debate sobre por quais motivos ele decidiu não oferecer seu nome como pré-candidato a prefeito de São Paulo nas eleições de 2020. E depois desse questionamento sobre as eleições municipais, vem o final do programa. E aqui o melhor para os ouvintes do podcast é simplesmente eu reproduzir a sequência de perguntas e respostas. Uma jornalista diz, pergunta rápida, preto no branco, assim, preto no branco, em 2022, se for o caso, o senhor aceitaria serviço do Flávio Dino? Estou falando de uma chapa à esquerda. Haddad. Olha, acho que o PCdoB tem todo o direito de ter candidato a presidente. Jornalista. Preto no branco, senão eu vou ter que cortar. Haddad. O PCdoB está considerando lançar candidato a presidente? Qual é o problema nisso? Vários jornalistas. Mas o senhor aceitaria ser o vice? Haddad. O primeiro turno serve para isso, para definir cada partido. Se tem uma proposta diferente que justifique o lançamento de um candidato, tem que lançar 2. Jornalista. Eu preciso mesmo encerrar. Jornalista. Então é não? Jornalista. Então ele não sabe, gente? Haddad. Não sei. Pois é. Aqui termina a reprodução do diálogo que encerra o Roda Viva. As últimas palavras de Haddad foram não sei. Na minha opinião, Haddad poderia ter dado uma resposta ainda mais sintética. Haddad respondeu não sei.
Ele poderia ter respondido simplesmente não. Pois a pergunta, o senhor aceitaria ser vice do Flávio Dino? É, na verdade, a pergunta, o PT aceitaria indicar o vice de um candidato à presidência da República de outro partido? E a resposta a esta questão só pode ser não, pois o PT terá candidato a presidente da República em 2022. Ou alguém duvida disso? Encerro por aqui a minha leitura da entrevista concedida pelo companheiro Fernando Haddad ao Roda Viva. Como eu disse no início, e repito agora, muitas pessoas bateram palmas para o desempenho do Haddad, motivo pelo qual, sem dúvida, haverá quem não aprecie os comentários que eu fiz. Mas, na minha opinião, a entrevista de Haddad é muito ilustrativa de uma certa confusão política que existe em vários setores da esquerda brasileira e do PT. Se essa confusão não for superada, será muito difícil sair pela esquerda da imensa crise em que o país está metido. Por pensar assim, eu prefiro ser criticado por fazer esses comentários do que criticado por calar. Aliás, como diria o próprio Fernando Haddad, eu conto com a boa vontade dos que sabem que eu estou agindo de boa fé, que estou agindo com o mesmo objetivo que eles. Valeu, Walter. Obrigado, companheiro, por essa detalhada análise. E, companheiros e companheiras, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Reforçamos que hoje à noite tem panelaço às 20 horas e amanhã tem plenária nacional pelo Fora Bolsonaro. A gente se reencontra aqui na próxima segunda-feira. Saudações petistas, fora Bolsonaro, fora Mourão, fora todo este governo e suas políticas.